Você tem dificuldade para aprender esse puzzle aqui, o Square One? Então fica nesse vídeo até o final, porque o vídeo de hoje é a primeira parte do tutorial desse cubo. E aí, gente, beleza? E para quem não sabe, o Square One é considerado por muitos cubistas a modalidade oficial mais difícil de todas. Isso se deve ao fato de que esse cubo aqui pode mudar de forma, e seu jeito de girar é totalmente diferente do 3x3 tradicional, o que acaba possibilitando em algumas paridades. Mas fica tranquilo que hoje eu vou te dar as coordenadas para você começar nesse puzzle aqui. Então chega de enrolar e bora para esse tutorial. Bom, muita gente me pergunta onde eu aprendi Square, em que canal eu aprendi. Muitas vezes eu indico os vídeos e as pessoas me dizem que não conseguiu entender ou que a pessoa em questão explicava muito rápido. E por isso eu decidi fazer o meu próprio tutorial de Square. Então nesse vídeo eu vou tentar explicar do jeito mais simples e detalhado possível. Nessa primeira parte do tutorial eu vou te ensinar as notações do Square, ou seja, como você pode embaralhar o seu Square One. Antes de começar a aprender de fato, é legal que você já tenha brincado um pouco com o seu Square, porque assim você já vai ter uma noção de como esse cubo se movimenta. Provavelmente você já percebeu que em alguns lugares o Square não gira, ele trava e não gira por nada. Isso porque nesse cubo existem três tipos de peça: os cantos, os meios e a barra. A barra seria basicamente um R2 no 3x3 tradicional. Então, o que você faria isso no 3x3, você vai trazer para o Square e fazer isso aqui, certo? Toda vez que você for fazer um movimento de barra no Square, você tem que ter essa linha dividindo o giro, tanto em cima quanto embaixo. Como assim uma linha? Bom, por exemplo, se você girar assim e tentar fazer a barra, você vai conseguir. Por quê? Porque essa linha atravessa o giro, tanto em cima quanto embaixo. Porém, se você deixar nessa posição aqui e tentar girar, ele não vai executar o movimento, ele vai travar. Por quê? Porque aqui não tem essa linha, tá vendo? Ela não divide. Então, sempre que você for fazer um movimento de barra, certifique-se que essa linha está dividindo o giro. Outra coisa muito importante é o jeito que você deve segurar o seu Square. Toda vez que você vai resolver o Square, você tem que deixar com essa parte da barra menor na sua esquerda. Assim você tem uma mobilidade melhor nessa parte. Agora vamos aprender de fato como se embaralha esse puzzle aqui. Bom, como no 3x3, no Square a gente também tem uma posição específica que a gente tem que segurar o cubo quando for embaralhar. No 3x3 você já deve saber que é com o verde na frente e com o branco em cima. Já no Square é com o vermelho na frente e o amarelo em cima, beleza? Como vocês sabem, os embaralhamentos de 3x3 são compostos por letras, como R, B, F, L e assim por diante. Já os embaralhamentos de Square One se consistem em números, entre parênteses e algumas barras. Bom, então vamos entender o que cada coisa quer dizer. Bom, como você já deve ter imaginado, quando você tem um símbolo de barra no meio dos embaralhamentos, você deverá fazer esse movimento aqui, que é o movimento de barra. Já os números se referem à soma dos valores de cada peça. Como assim? Nas camadas U e D, nós sempre teremos apenas dois tipos de peça. Os cantos, que são esses aqui, e os meios, que são essas menorzinhas. Quando você vai embaralhar o Square, sempre os meios têm o valor de 1 e os cantos 2. O primeiro número entre parênteses se refere à camada de cima, ou seja, a camada U. E o segundo, obviamente, a camada de baixo, a camada D. Quando temos apenas um número sem nenhum sinal na frente, o movimento deve ser executado no sentido horário. Quando temos um sinal de menos antes do número, deve ser executado, obviamente, no sentido anti-horário. Bom, agora vamos para um exemplo de Scramble. Vai estar aparecendo aí na tela. Bom, então a gente tem aqui, abre parênteses, primeiro número, que é referente à camada de cima. No caso é menos 5. Então, se tem menos antes do número, você tem que executar o movimento no sentido anti-horário. Então a gente tem que jogar 5 no sentido anti-horário. Veja bem, não é 5 peças, é 5 no valor. Lembrando que só começa a contar a partir do momento que passa dessa barra aqui, né? Passa dessa linha, então a partir desse momento que a gente começa a contar. Primeiro eu vou jogar 2, que é o canto. Então eu tenho 2, mais 1, que é o meio, dá 3. A gente precisa de mais 2, então eu vou jogar mais um canto para completar 5, certo? 5 no sentido anti-horário. Completamos a primeira parte, que é menos 5. Agora, segundo número, referente à camada de baixo, a gente pode ver que não tem nenhum sinal na frente dele, então é no sentido horário. Então a gente tem que jogar 3 no sentido horário, certo? Eu vou jogar esse canto aqui, que vale 2, mais um meio, que vale 1. A gente completa 3. Agora a gente tem uma barra, a gente faz um movimento de barra. Próxima parte do Scramble, abre parênteses, 2. A gente vai jogar 2 no sentido horário, que é um canto só, certo? Agora, segundo número, referente à camada de baixo,
5. A gente vai jogar 5 no sentido horário, porque não tem sinal, então sentido horário. Eu vou jogar primeiro 2, que é um canto. Depois eu jogo mais 1, que é um meio. E falta mais 2 para completar 5, que é equivalente a um canto. Agora eu completei 5, barra, movimento de barra. Abre parênteses, menos 3. Quando é menos, a gente tem que jogar no sentido anti-horário. O primeiro número se refere à camada de cima. Então, eu jogo 2, depois eu jogo mais 1, igual a 3. E agora, a gente tem 0 na camada de baixo. Então, a gente não mexe. Sempre que a gente tem o número 0, a gente não mexe. Barra, abre parênteses, 1. Então, a gente vai jogar 1 no sentido horário, aqui em cima. 1 meio só. Embaixo. Menos 2, então, no sentido anti-horário, vou jogar só um canto, que equivale a 2. Barra. Bom, abre parênteses, 6. Então a gente vai jogar 6 no sentido horário, porque não tem sinal nenhum. Joga 2, que é um canto, mais 1, 3. E a mesma coisa. Mais 2, 5, mais 1, 6. Bom, o segundo número se refere à camada de baixo e dessa vez é negativo. Então o sentido é anti-horário. A gente vai jogar 1, que é um meio só, mais 2, que é um canto. Barra. Abre parênteses, menos 1. Menos 1 meio, no sentido anti-horário, porque é menos. E o segundo número é 0, então a gente não mexe na camada de baixo. Barra. E aqui você percebeu que o seu square mudou de forma. Isso é totalmente normal. Mais pra frente, nas outras partes desse tutorial, eu vou te ensinar como se volta pro formato de cubo. Então, continuando, abre parênteses, 3, no sentido horário, porque não tem sinal de menos. Vai jogar um canto, que é 2, mais um meio, que é 1. E novamente, embaixo, a gente não tem nenhum movimento, porque é 0. Então, barra. Agora, abre parênteses, 1, sentido horário, porque não tem sinal de menos. Embaixo agora, sentido anti-horário, porque é menos, menos 4. Eu joguei 2, que é um canto, mais 2 meios, que é igual a 1 cada um, dá 4 na soma. Barra, abre parênteses, 6, no sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Agora, embaixo, sentido anti-horário, porque é menos, menos 4. 1, meio, 2, 3, 4. Barra, abre parênteses, 6 de novo, sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o segundo número é negativo, então é no sentido anti-horário. Menos 2. 1, 2. Barra. E agora a última parte. Abre parênteses, menos 2. Então, sentido anti-horário na camada de cima. Menos um canto. E embaixo a gente tem 0, então a gente não mexe. Bom, finalizamos então o nosso exemplo de embaralhamento. No começo pode ser um pouco difícil, mas com o tempo você se acostuma e eu garanto que fica bem mais fácil. Bom, então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham aprendido e gostado. E essa vai ser uma minissérie aqui do canal em que eu ensino vocês a resolverem o Square, beleza? Então eu fico por aqui, até a próxima e falou!